Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 até o 18, e a gente medita hoje sobre vivendo na expectativa do retorno de Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos meditar então, vivendo na expectativa do retorno de Cristo. No estudo passado, nós meditamos sobre a volta de Jesus. E a gente viu que Pedro revela aqui na sua carta que esse mundo, né, que nós vivemos, é o mundo que a gente conhece, é o nosso mundo. Esse mundo está reservado para a destruição. Não é a destruição no sentido de que as coisas estão tão difíceis, estão tão complicadas, que o ser humano está destruindo o mundo, está acabando com o planeta Terra, está acabando com a natureza. Não, não é esse tipo de destruição que a gente fala que é provocado por nós. Não. Este mundo está destinado ao fogo por uma ação positiva de Deus. Ou seja, por uma ação direta de Deus, como um julgamento divino. E isso vai acontecer por ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo 12, texto que a gente leu, o finalzinho do versículo 12, ou a parte B, diz que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí o texto está mostrando que a ideia do mundo aqui, que essa é a palavra que eu falei, esse mundo, não é apenas o contexto planeta Terra, mas o cosmo de uma forma geral. E a gente estudou isso. Planetas, galáxias, sistemas solares de uma forma geral. A Bíblia nos mostra que o mundo, um dia será por Deus, de tal forma atingido que se desfará. Pedro então fala que o mundo será atingido pelo fogo. É como se fosse um grande holocausto, né? O texto diz que os elementos
os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então é um dia, um futuro que a gente não consegue determinar a data, mas usando a ideia bíblica, futuro próximo, esse universo será completamente destruído. Será um dia de terror, um dia de juízo para os inimigos de Deus. E aí a gente, como eu disse, a gente meditou sobre isso na quinta-feira passada. Mas ao mesmo tempo em que esse dia será um dia de juízo, um dia de terror, será também um dia de alegria, de refrigério, de contentamento para aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também um período em que o Senhor há de criar novamente. Pedro fala aqui no versículo de número 13 sobre novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Então a ideia bíblica dessa destruição de todo o universo causada pelo fogo, é isso que o texto nos diz, não é para que aquilo que Deus criou seja aniquilado. Não, é para que a partir daí o Senhor faça novamente. Novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. É isso que diz o texto sagrado. Então, assim como para os ímpios, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será um dia de dor, de luta, de tribulação, de grande angústia, de sofrimento eterno. Para aqueles que são filhos de Deus, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será um dia de triunfo, de vitória sobre todos aqueles que se opõem a Deus, onde todos os inimigos do Senhor serão vencidos, inclusive a morte. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo será vencido, o pecado também será vencido, a morte será vencida. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas o texto diz: onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte. E quando ele voltar, nós também venceremos, porque seremos ressuscitados para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a morte será completamente vencida. O que é que Pedro faz então, meus queridos irmãos, a partir desse texto que nós lemos hoje? Pedro começa a focar na vida daqueles irmãos quais os procedimentos ou qual a forma de vida que eles devem adotar até o dia em que o Senhor e Salvador Jesus Cristo retornasse. E esta é a palavra que eu quero meditar com vocês nessa noite. Quando a gente medita sobre vivendo na expectativa do retorno de Cristo. Como cristãos que somos, aguardamos esse dia. Amém? Aguardamos esse dia, temos a expectativa desse dia, cremos na verdade bíblica, cremos que essa promessa vai se cumprir, de que um dia o Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar. Porque todas as promessas acerca de Cristo foram cumpridas, né? Foram cumpridas no tempo de Deus, tendo então agora essa promessa que também será cumprida. Bendito seja o Senhor, Jesus vai voltar. Então, como devemos viver nesse mundo até esse dia? Até o dia em que teremos esse encontro maravilhoso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente precisa viver com esperança em relação à eternidade. Amém? A palavra para a gente inicia com
esperança. A volta de Jesus, a mensagem da volta de Jesus é uma mensagem sobre esperança para o crente. Para o descrente, não. Para aquele que não teme a Deus, que não ama ao Senhor, não é uma palavra de esperança. Mas os crentes esperam a volta do Senhor e Salvador Jesus. É tão interessante que Pedro diz assim, olha, no versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, aguardamos, é a ideia de esperança aqui. Esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Aleluia. Vale a pena a gente esperar em Deus, irmãos. Aguardar no Senhor. Quando a gente tem esperança no Senhor, essa esperança nos livra do medo, nos ajuda contra a ansiedade, porque a gente descansa, a gente aguarda, a gente espera em Deus. A Bíblia diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Amém? Vale a pena, de fato e de verdade, esperar em Deus. E o texto nos mostra aqui uma esperança não apenas para o aqui e agora, não apenas para as circunstâncias da vida, para aquilo que a gente vive, mas uma esperança em relação à eternidade. Veja que o versículo 13 diz assim: nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E Pedro diz assim: segundo a sua promessa. Sabe, de acordo com aquilo que ele nos prometeu, nós agora esperamos, aguardamos a data, o momento em que esse dia vai se tornar realidade nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Esperança para que a gente possa viver a vida cristã com alegria na presença de Deus. É olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, bendito seja Deus. Esperança. Irmãos, o termo aqui, a palavra do Senhor nos fala aqui sobre vinda, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Essa vinda aqui significa presença. É a ideia de presença pessoal e física. Presença pessoal e corpórea. Essa é a ideia de vinda. É mostrando que a vinda aqui é Cristo realmente chegando. Conforme a promessa que nos foi dada aos discípulos e foi dada e continua sendo para a gente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, quando Jesus estava subindo aos céus, e os discípulos estavam olhando, consequentemente, a subida de Cristo, Cristo subindo, vendo, contemplando o nosso Salvador subindo até os céus, até que uma nuvem o encobriu de seus olhos, e eles continuaram ainda ali com os olhos fitos nos céus, e de repente dois anjos, a Bíblia fala dois varões, chegaram perto deles e disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando aí para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ou seja, subiu aos céus, há de vir, do modo como vocês o viram subir. Olha que palavra maravilhosa. Como foi que eles viram? Jesus subindo fisicamente, pessoalmente, corporalmente. Assim Jesus virá. Fisicamente, pessoalmente, para estar conosco.
Então, a gente precisa viver a vida cristã com essa esperança. A gente precisa viver com essa esperança. Quando a gente, meus queridos irmãos, tira os olhos dessa esperança, a esperança da glória, a bendita esperança que é a volta do Senhor e Salvador Jesus, a gente começa a olhar mais para o aqui e agora, para o nosso dia a dia, para as nossas circunstâncias. E parece que a vida se limita apenas a esse torrão chamado terra. Mas não é. Não é. A vida é muito mais do que essa existência aqui. Exaltado seja o nome do Senhor. Quando a gente deixa de olhar para essa verdade, a gente vai se tornando mais materialista. O materialista é aquele que acredita que a vida é somente aqui. Não tem nenhuma perspectiva de futuro, de eternidade. Mas nós somos cristãos. Nós conhecemos o nosso Senhor. Sabemos as suas promessas. Cremos que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele prometeu que vai voltar. Então a gente vive com esperança em relação à eternidade. Por isso cantamos há pouco aquele hino. Eis marchamos para aquele bom país. É para lá que nós estamos indo, meus irmãos. É para lá que nós estamos indo. Quando você lê os textos bíblicos do Antigo Testamento e puxa especialmente a pessoa de Josué, Josué ele é apresentado ali no Antigo Testamento como o homem usado por Deus para fazer com que o povo entre na terra prometida, conquiste Canaã. E aí no Antigo Testamento, Josué é um tipo de Cristo. Ou seja, é alguém que foi colocado por Deus para apontar a Jesus. Josué, então, colocou o povo de Deus na terra prometida. Cristo nos colocará também na nossa Canaã, a Canaã celestial. Viva a vida cristã com esperança em relação à eternidade. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O texto, quando fala aqui para a gente, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, esse apressando aqui, irmãos, não significa que a gente pode apressar Deus. Não significa que a gente tenha capacidade de fazer alguma coisa para poder apressar o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mudar a data, mudar o esquema que o Senhor mesmo já estabeleceu, mudar a agenda divina sobre a volta de Cristo. Irmãos, quando Jesus veio, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? No tempo certo, no tempo exato determinado pelo Pai. A segunda vinda de Cristo também será no tempo exato determinado. Então a ideia de apressando aqui a vinda de Deus, bendito seja o Senhor, significa a gente conseguir unir a expectativa, essa fé que a gente tem de que Jesus vai voltar, mas unir isso com a nossa responsabilidade. A ideia aqui trabalha muito mais a gente, é viver os dias que a gente tem com muita expectativa dessa volta. É viver como se ele voltasse agora. É viver como se ele estivesse às portas, como de fato está. Exaltado seja o Senhor. É viver como se a volta de Cristo fosse daqui a poucos segundos. Viver o dia que a gente tem na perspectiva de como se fosse o último dia da nossa existência. Viver para a glória do Senhor. Bendito seja Deus. Uma outra forma que Pedro fala, a primeira é essa esperança em relação à eternidade, mas uma outra forma que Pedro fala aqui é vivendo uma vida de santidade no dia a dia. Ou seja, demonstrando testemunho
de que realmente Deus habita em nós. Vejam, olha o versículo 14. Na verdade, já o versículo 11 trabalha isso para a gente. Quando ele diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, está falando sobre todo o mundo, né, que vai ser destruído pelo fogo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro chama a igreja para essa responsabilidade de cristãos. Chama cada crente a assumir essa responsabilidade. E o versículo 14 também fala sobre viver uma vida sem mácula e irrepreensível. Isso é santidade, irmão. Isso é testemunho cristão. Viver em santo procedimento, ou seja, se comportar, ter um procedimento de uma vida santa diante da sociedade. Viver uma vida, no versículo 14, sem mácula e irrepreensível. Mácula aqui é nódula, mancha. Já teve a experiência de uma nódoa em uma blusa sua, em uma camisa sua? Tem algumas que não saem de jeito nenhum, né? Tem algumas manchas que quando pega na camisa não tem como mais. Meus amados irmãos, uma vida sem mácula, sem nódoa, sem mancha, uma vida irrepreensível, uma vida de procedimento santo é possível. É possível. E por que é possível? Por que é possível? Por causa da redenção de Cristo em nossas vidas, irmãos. Pela salvação que Ele operou em nós, pelo fato de que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de Cristo, pelo fato de que a partir do momento em que Ele nos salvou, a semente do Evangelho agora habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e que nós somos levados por Deus a viver uma vida de santidade. A palavra diz em Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E salvação ali não é trabalhe para que você seja salvo. É a ideia, trabalhe porque você já é salvo. Desenvolver a salvação é desenvolva a santidade que Deus colocou na sua vida. É responsabilidade nossa. É possível. Mas só é possível porque Deus opera em nós. Caso contrário, no máximo seria uma temporária mudança de comportamento. Só, mas não de fato e de verdade de santidade. Paulo então escreve aos Filipenses dizendo assim, olha, mas Deus é quem efetua em vocês. Ele é quem trabalha em vocês. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, mas Deus é quem realiza em vós, tanto querer. Efetua em vós, tanto querer como realizar. Ou seja, só é possível viver uma vida sem mácula, sem mancha, porque Deus opera isso em nossas vidas. Você caminha lá para Efésios capítulo 5, Jesus é apresentado pelo apóstolo Paulo como noivo, e a igreja é a noiva. E o texto diz ali que o Senhor e Salvador Jesus Cristo está preparando a sua noiva, que é a igreja, para apresentá-la a si mesmo uma igreja sem mácula, santa, sem defeito. Isso vai acontecer. Por ocasião da volta, nós estaremos exatamente assim, da volta de Cristo, nós estaremos exatamente assim, mas até lá, a gente precisa viver em comportamento santo, em procedimento santo, de forma irrepreensível. Bendito seja o nome do Senhor.
Irmãos, Pedro não disse vivam de forma impecável, vivam sem jamais cometer um pecado. Pedro não fala isso porque ele sabe que o cristão comete pecado. Mas a palavra do Senhor nos mostra que a vida em pecado não condiz com o cristão. Amém? Então, a forma que a gente precisa viver nesse mundo é santidade. Procedimento cristão, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, realmente Deus está na vida deles. Se você pegar um contraste que o apóstolo Pedro faz aqui com os falsos mestres, porque o capítulo 3, capítulo 2, perdão, Pedro vai falar aqui para a gente sobre os falsos mestres, ele vai mostrar como era o procedimento daqueles homens. A gente estudou já aqui. Homens que viviam de si para si, com impureza, com sensualidade, enganando as outras pessoas, fazendo negócio com o rebanho de Deus, envergonhando o nome de Cristo, envergonhando o Evangelho perante as outras pessoas. Agora, Pedro fala que esses falsos mestres um dia serão julgados por Deus, depois fala sobre a volta de Jesus e então fala agora sobre vocês, irmãos, precisam ser diferentes desses falsos mestres. Precisam viver em santo procedimento. A vida piedosa do crente serve de testemunho para as pessoas que não são crentes. Serve de testemunho. Que Deus use de misericórdia para conosco, para que a gente viva sempre dando bom testemunho. Porque é isso que a sociedade olha para a gente. É assim que ela consegue ver, inclusive, Deus em nós. O cristão não pode apenas viver na expectativa da volta de Jesus, dizendo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus, porque esse mundo está ruim, esse mundo está difícil, está complicado. A gente não pode viver apenas nessa perspectiva, dizendo vem Jesus, vem Senhor Jesus, sem que tenhamos o devido cuidado de como nós estamos vivendo no aqui e agora. Uma das formas muito claras que a gente fala, que a gente crê em Cristo, que crê que Jesus vem buscar a sua amada igreja, é testemunhando para as outras pessoas através do nosso procedimento. Que os homens vejam Cristo em nós. Que a luz de Cristo brilhe em nós. Para que assim os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Exaltado seja o Senhor. Amém? Terceira forma da gente viver nesse mundo até a volta de Jesus está nos versículos 16 e 17. Diz assim: ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. A terceira coisa é firmeza doutrinária. Firmeza na doutrina. Quando o apóstolo Pedro fala aqui no versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, Pedro está falando sobre Paulo. Versículo 15 mostra isso aí para a gente.
15 diz assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Pedro está mostrando que o apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus para doutrinar a igreja, para falar em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, acerca da salvação de Deus na Bíblia. E Pedro diz, inclusive, que algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu eram difíceis de entender. A gente, às vezes, costuma brincar dizendo assim, quando eu chegar no céu, eu vou ter acho que tem algumas perguntas a fazer, né? Fazer algumas perguntas para Paulo, fazer algumas perguntas para Moisés, sobre algumas coisas que eles falaram que a gente não consegue entender até hoje. Eu não sei se a gente vai nem lembrar de fazer isso, vai? Não precisa, né? Não precisa chegar no céu para tentar tirar dúvida, né? Paulo tem coisas difíceis de entender, mas tudo revelado pelo Espírito Santo. Nada do que ele escreveu foi fora daquilo que o Espírito de Deus queria que fosse escrito. Bendito seja o nome do Senhor. De tal maneira que tudo que o apóstolo Paulo escreveu foi divinamente inspirado, assim como Pedro e as demais escrituras, os demais autores, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas Pedro diz aqui que pessoas estavam deturpando a doutrina. E a gente estudou isso quando estudamos sobre os falsos mestres. A capacidade dos falsos mestres de introduzir o falso ensino dissimuladamente junto com a verdade. A verdade sendo pregada no meio do povo de Deus e os falsos mestres dissimuladamente, propositadamente, introduzindo falsas doutrinas para enganar o povo do Senhor. Pedro então chega aqui para os irmãos e ele trabalha como se dissesse assim: irmãos, fiquem alertas. Não deixem que essas coisas entrem no coração de vocês. Porque esses homens, esses ignorantes que deturpam as Sagradas Escrituras, fazem isso para a própria condenação. Eles serão julgados por Deus em relação a isso que eles estão fazendo. Mas vocês, irmãos, tenham cuidado para que essas doutrinas erradas não tirem vocês da firmeza que vocês já têm. Para que vocês continuem firmes nesta fé, nesta crença de que um dia o Senhor vai voltar. Não saiam dessa fé. Não abandonem essa crença. É a ideia, Pedro não falou antes sobre um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Continuem firmes, porque aqueles que deturpam o ensino da volta de Jesus estavam perguntando: onde está a promessa da sua vinda? O tempo passa e as coisas não mudam. Pedro então diz: irmãos, permaneçam firmes, crendo nisso. Creiam na volta de Jesus. Recentemente, eu vi na internet um pastor marcou a data da volta de Jesus. Foi para essa semana ainda, não foi? Foi para ontem? Foi para ontem, né? Acho que foi ontem, coisa assim. Marcou a data da volta de Jesus. Hoje eu vi rapidamente um post lá diz assim: pastor, acho que na África, coisa assim, que marcou a data da volta de Jesus, falhou. Ou seja, né, é mais uma questão de que essas questões sobre a volta de Jesus sempre acontecem. Né? Alguém marca, ele desmarca e vai por aí.
doutrinas que dizem respeito ao futuro, profecias sobre o amanhã, elas podem trazer interpretações muito enganosas, meus queridos irmãos, e levar os cristãos a proceder de forma equivocada. Então a gente tem que ter cuidado, e é isso que Pedro está mostrando aqui. Mantenham-se firmes na doutrina. Não se afastem daquilo que vocês aprenderam. E olha como a gente está vivendo os dias que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Os últimos dias. Lembra o que a gente estudou já sobre esses últimos dias, e a gente entende que os últimos dias compreende todo o período, desde o nascimento de Cristo até a volta de Jesus. Aí se determina, se trabalha os últimos dias da história humana. A encarnação até a segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quanto mais o tempo passa, mais esses últimos dias estão se abreviando. Ou seja, o intervalo estabelecido por Deus está se fechando. Paulo então diz que nos últimos tempos, pessoas iriam surgir que não iriam aguentar falar sobre doutrina ou ouvir sobre doutrina. Vamos ler esse texto? 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o verso 7. Vamos pegar a ideia de que o texto diz no versículo 1, o Espírito, e aí é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí, o versículo de número 6, Paulo falando para Timóteo, dizendo que Timóteo precisava ser alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que ele já estava seguindo. Então, olha, enquanto alguns estavam apostatando, se afastando e dando ouvidos a espíritos, a ensinamentos, a ensinos de demônios, ou seja, heresias, Paulo orienta Timóteo a permanecer firme na doutrina que que ele tinha aprendido. Isso é para a gente. Isso é para todo cristão. Até a volta de Jesus. Não esqueça de se firmar sempre na doutrina. Então, irmãos, a gente precisa se firmar na doutrina, porque essa firmeza vai trazer para a gente crescimento. A doutrina é alicerce para a gente. O versículo 18 diz que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Texto de Pedro aqui, 2 Pedro 3. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer cada vez mais a Cristo. A gente precisa se firmar então na doutrina. Amém? Não perca a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Em Efésios capítulo 4, o texto diz lá, a partir do versículo 11, que falando sobre o Senhor Jesus, dizendo que ele deu dons aos homens e constituiu a igreja, abençoou a igreja com dons ministeriais. O texto lá fala sobre apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E diz qual é o objetivo. O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos. É a ideia de firmeza doutrinária. Para que os santos, ou seja, aqueles que pertencem a Deus, não sejam levados por tudo quanto é vento de doutrina, como crianças que não têm ainda firmeza, não têm segurança daquilo que crê.
Paulo então vai mostrar ali que a igreja precisa se firmar cada vez mais no verdadeiro ensino da palavra do Senhor. Até a volta de Jesus, não desperdice doutrina bíblica. Bíblica. Existe doutrina bíblica, existe doutrina humana e existe doutrina demoníaca. Doutrina humana são usos e costumes que às vezes se apresentam dentro das igrejas como doutrina. E os homens passam como se fosse doutrina divina, mas não é. Algumas coisas que são apenas questões regimentais de uma igreja e que às vezes usa a própria palavra do Senhor para dizer que isso é doutrina de Deus, que termina proibindo os cristãos de viverem uma vida que poderia muito bem viver sem estar em pecado. Ah, crente não pode jogar bola, crente não pode assistir, não ir ao cinema, crente não pode fazer. Então tem um monte de não pode, que às vezes é ensinado dentro das igrejas como se fosse doutrina divina, mas não é, é puro ensino humano. Puro no sentido de simplesmente ensino humano. E quando é ensino humano, essas coisas não se sustentam com o passar do tempo. Novas gerações vêm e isso tem que ser mudado, tem que ser reformulado para que a igreja se adeque a essas novas gerações. Uma doutrina diabólica são de fato as heresias, como Paulo chama aqui na carta que a gente já leu a Timóteo, ensinamentos de demônios. É uma doutrina diabólica. Uma doutrina que nega a divindade de Cristo não é uma doutrina humana, é demoníaca. Uma doutrina que nega a Trindade não é uma doutrina humana, é demoníaca. Uma doutrina que nega a salvação única e exclusivamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é humana, é demoníaca. Lógico que também não é divina. A doutrina divina, ela reflete o próprio caráter de Deus. Uma doutrina divina reflete os próprios atributos de Deus. Deus é santo, uma doutrina divina é santa. Deus é eterno, a doutrina divina é eterna. Deus não muda, uma doutrina divina também não vai mudar. Aquilo que é uma doutrina para hoje continuará sendo válido até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque a palavra do Senhor não muda. Não muda. Então a gente precisa se apegar à doutrina divina, não se afastar dela e tomar muito cuidado para que falsos mestres não entrem dissimuladamente em nosso meio, colocando mentira como se fosse verdade. Não se afaste da verdade. Bendito seja o Senhor. Amém? Quarta coisa que a gente precisa viver no nosso dia a dia até a volta de Jesus chama-se evangelização. Evangelizar. Vejam, irmãos, o versículo 15 diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Essa ideia de longanimidade se repete aqui no próprio capítulo 3, o versículo 9 mostra isso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Enquanto o julgamento final não chega, a gente tem a oportunidade de pregar Cristo para o mundo perdido. Anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Exaltado seja Deus. Amém? Então, até o dia da volta de Jesus, a gente precisa continuar
evangelizando, aproveitando as oportunidades para falar do amor de Jesus para as pessoas. Até a volta de Jesus, muitos filhos pródigos hão de retornar para a casa do Pai. Louvado seja Deus. E a gente precisa ser esse instrumento de Deus para falar para esses filhos pródigos: volta para a casa do Senhor. Porque um dia nós também éramos esses filhos pródigos. E nós conseguimos, pela graça de Deus, retornar para casa. Amém, irmãos? E para encerrar, de fato encerrar esse nosso momento, e encerrar inclusive os nossos estudos nessa carta, a palavra do Senhor nos mostra, no finalzinho do versículo 18, uma outra forma que a gente precisa viver e fazer até a volta de Jesus. O texto diz: a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Olha que expressão maravilhosa. Dia eterno. Um dia para a gente tem um tempo limitado, 24 horas. Mas Pedro fala sobre o dia eterno. É algo diferente. É um dia sem igual. É o dia da volta de Cristo. Até esse dia, até o dia em que a eternidade se estabelecerá definitivamente nas nossas vidas. Essa é a ideia. A Ele seja glória. O que é que a gente precisa fazer até esse dia? Viver em adoração. Declarar a Cristo todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, porque Ele merece. Bendito seja o Senhor. Amém? Ele merece ser exaltado, ser adorado, ser glorificado. Que Deus nos abençoe, que a gente vive em adoração ao Senhor. E, na verdade, queridos irmãos, todas essas outras coisas que a gente relatou aqui, esperança em relação à eternidade, santidade no dia a dia, firmeza doutrinária, evangelização, isso é adoração. É tributar a Deus honra e glória. Mas adoração também aplica para a gente no culto. Esse momento tão gostoso como a gente está aqui agora, reunidos em adoração. Que a maravilhosa graça do Senhor continue sobre as nossas vidas, no poder que é no nome de Jesus. Amém?